Nós vamos agora falar sobre um assunto super importante que afeta todo o setor, que é a escassez de mão de obra. Pauta bem atual e bem relevante. A dificuldade para contratar e reter profissionais deixou de ser um problema operacional e passou a ser um desafio estratégico para as empresas. A nossa próxima palestra aqui da programação de hoje vai mostrar o que mudou no comportamento da mão de obra e vai mostrar o que as empresas podem fazer para voltar a atrair e reter os talentos. Para falar sobre esse tema, nós temos uma convidada especial, que é a Stefânia Giannoni. Ela é fundadora e consultora da SLG Desenvolvimento de Pessoas. Stefânia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Muito bom te receber aqui na nossa programação desse último dia. Eu vou deixar agora o palco com você, Stefânia. Obrigada. Pessoal, boa tarde a todos. Nós ainda estamos nos organizando. Que bom que vocês estão aqui, porque é um momento onde nós vamos virar um pouquinho a chave de tudo que vocês estavam ouvindo até este momento e vamos nos focar na questão das pessoas. Eu julgo que se vocês estão aqui nesta arena, o foco é entender um pouquinho deste outro lado, que é o como nós lidamos com pessoas. Sejam bem-vindos, depois nós teremos um momento para que possamos conversar ou qualquer dúvida, eu estarei à disposição. Estão preparados para virar a chave? Sair um pouquinho de produtos e focar na questão das pessoas. Eu vou conduzir este momento da forma mais objetiva possível e, em primeiro lugar, trazendo um pouquinho para vocês do cenário atual, que nos traz um grande desafio, que é a escassez de mão de obra, e depois vou mostrar o impacto disso e quais são as práticas que nós podemos ter para que possamos manter as nossas pessoas. Fechado? Então, vamos lá. Primeiro ponto, qual é o nosso cenário atual? Hoje, as nossas empresas concorrem com Uber, iFood. O nosso concorrente não é mais a indústria do lado. O nosso concorrente são as lojas virtuais, a garagem que agora vira uma pequena lanchonete e as pessoas preferem trabalhar desta informalidade do que muitas vezes ficar dentro de uma organização. Concorremos, portanto, com Uber, com iFood. E isso fica assim, às vezes até muito, nossa, mas como é que isso pode estar acontecendo? E é o que nós estamos percebendo no mercado. O que nós temos, então, diante desta perspectiva? Vejam bem, um de cada 3 colaboradores, eles pedem o desligamento das organizações. Nós temos hoje a geração Z. O que eles estão dizendo? Se as condições de trabalho não estiverem de acordo com o que nós estamos pensando, nós vamos embora. E eles têm aí uma perspectiva dizendo o seguinte: se as coisas não estiverem bem, eu fico muito pouco dentro das organizações. Um mundo totalmente diferente de anos atrás, onde as pessoas ficavam na empresa, valorizavam e queriam permanecer naquele local. Eu diria a cada um de vocês que este hoje é um desafio global. Não é um desafio apenas das nossas indústrias, é um desafio no mundo do trabalho. Mas pensando um pouquinho de uma forma mais específica, nós temos alguns desafios que eles são diferentes em nosso mundo. E quais são estes desafios? Vejam se vocês concordam comigo. Primeira coisa, mundo.
O que está acontecendo em nosso mundo hoje? Automação e inovação. Nós tivemos os palestrantes conversando um pouquinho aqui e, de alguma forma, eles trouxeram o quanto nós precisamos inovar, o quanto nós precisamos buscar novas ideias, fazer diferente para mantermos a nossa competitividade. Então, isto é um desafio. Mas o que isto tem a ver com pessoas? Se nós temos produtos que serão diferentes, novos processos, as nossas pessoas precisam adquirir novas competências. Não dá mais para fazermos como nós fazíamos. Então, este hoje é um grande desafio para todos nós. As pessoas precisam ter outros skills. As pessoas precisam entender mais a questão da inteligência artificial, a questão de ser digital. Muitas vezes, em nossas fábricas, nós temos pessoas que ainda não entendem de tecnologia. E isso, com certeza, vai dificultar no nosso dia a dia. Um outro desafio, a questão das gerações. E isto não é ruim, só que o que acontece no mercado de trabalho? Nós temos todas as gerações trabalhando hoje no mesmo lugar. E cada geração tem a sua forma de ser, o seu entendimento, e por isso que nós temos conflitos que não deveriam ser vistos de forma negativa, deveriam ser vistos de uma maneira mais produtiva, mas todo mundo já ouviu assim: ah, mas esse daí é da geração Z, ele não tem engajamento, eles não querem trabalhar. Nossa, essa é da geração antiga, está na zona de conforto, não aceita mudanças. Eu diria para vocês que isto é um paradigma. Não é assim. Nós precisamos começar a trabalhar todos juntos para que possamos inovar. E à medida em que uma empresa inova, com certeza ela se torna mais competitiva. Qual é o outro grande desafio que temos? O nosso ambiente de trabalho. Eu não conheço o ambiente de trabalho em que vocês estão, mas nós entendemos que tem lugares que são muito quentes, que as pessoas às vezes têm que pegar peso, que nós usamos produtos que têm um odor um pouco mais forte. E as pessoas querem o quê? Ah, elas querem um lugar mais tranquilo. Elas não querem pegar peso, e por isso que nós estamos tendo hoje uma escassez de mão de obra, porque as pessoas mudaram, elas querem outras coisas, e nós, enquanto organizações, nós temos que mudar um pouquinho o nosso pensamento e tentar entender como administrar tudo isso para que tenhamos as pessoas. Outro ponto importante, a fuga do saber fazer. E o que é isso? Se alguém puder levantar a mão, tem alguma pessoa na empresa de vocês que ela detém todo o conhecimento de como faz algo? É aquela pessoa. Nós temos várias empresas que isto acontece. Nossa, a Estefânia trabalha, mas poderia ser na vulcanização. Ela entende tudo, só ela sabe fazer. E essas pessoas se aposentam, essas pessoas querem fazer outras coisas, e nós estamos entendendo hoje que nós estamos tendo uma fuga do saber dentro das organizações. Porque o saber está nas pessoas. E isto também se torna um desafio. Tá bom de desafios ou será que tem mais? Temos mais algumas coisinhas. Nós temos a questão da saúde mental e do bem-estar. NR1. Como está o nosso ambiente de trabalho?
Se o ambiente de trabalho não for o melhor ou o mais adequado, as pessoas dizem assim: tchau, eu não quero mais. Faz sentido essa minha fala a vocês? Esta é a nossa realidade, este é o nosso cenário, e por que vale a pena nós pararmos para falar sobre isto? Porque tudo isto impacta no negócio da organização e isto significa dinheiro. Não é história de RH. RH está nesta questão, mas nós estamos falando do negócio da organização. Do quanto esse negócio pode ser lucrativo ou não. E diante deste problema que nós todos estamos tendo de não ter mão de obra, nós acabamos tendo um impacto grandioso em nossa operação. Portanto, se nós temos escassez de pessoas, qual é o impacto disso para as empresas? Primeiro, uma produtividade estrangulada. Nós não chegamos aonde nós precisamos. E segundo ponto, a questão de eu me limito, eu não consigo crescer enquanto empresa porque eu não tenho as pessoas, eu não tenho as pessoas adequadas, eu não tenho as pessoas prontas para performar. Este ponto aqui, eu diria que ele é muito importante, até para que nós possamos, muitas vezes, justificar o quanto é importante investir nas pessoas. O que acontece quando eu não tenho mão de obra? As máquinas muitas vezes vão ficar paradas, linhas de produção com produtividade diminuída, um maior número de erros, porque se está faltando pessoas, eu consigo ficar lá, trabalhar mais, só que o meu poder de atenção, ele começa a diminuir. E, consequentemente, eu posso começar a fazer errado. Às vezes nós não entendemos, o nosso índice de refúgio está altíssimo. Nós não conseguimos melhorar os nossos resultados. Mas por que nós não estamos conseguindo? Nós temos um turnover muito grande, as pessoas saem da empresa, elas entram, não ficam. Tudo isto impacta em nosso negócio. E ao entender isso, nós conseguimos também mostrar que nós podemos ter algumas práticas que vão ajudar a reter as pessoas, que é a grande questão hoje em todos os tipos de empresa. Nós todos estamos tendo muita dificuldade de fazer com que as pessoas permaneçam conosco. Quando eu falo na questão do limite de crescimento da empresa, eu estou falando na seguinte questão: muitas vezes nós ganhamos uma concorrência, nós temos aí um novo cliente, mas se eu não tiver pessoas para trabalhar, eu não consigo atender a este novo cliente. Se eu já estou tendo problemas com os meus outros clientes, como é que eu vou conseguir manter este cliente novo? E isto tem a ver com pessoas. O nosso cenário, portanto, é um cenário complexo. Eu não acredito que tudo isto vá mudar. As pessoas mudaram, elas querem coisas diferentes e nós, enquanto organização, teremos que pensar o que podemos fazer para minimizar estas questões. E como eu disse, o meu objetivo aqui é trazer alguns pontos que vocês, enquanto organizações, podem fazer para que nós não tenhamos tanto entra e sai dentro da nossa empresa. Vamos lá, o que nós podemos fazer? Quais são aí os nossos passos para tentar minimizar? Eu diria o seguinte a vocês: nós passamos muito tempo falando em experiência do nosso cliente.
O nosso cliente tem que ter a melhor experiência diante do nosso produto. O nosso produto tem que ser o melhor. O nosso cliente tem que ficar encantado. E nós acabamos esquecendo um pouquinho da questão: como eu consigo encantar esse cliente? Será que é só tendo um produto bom? Não. Eu preciso de pessoas trabalhando neste produto para que ele seja bom. E essas pessoas têm que estar engajadas. Hoje, portanto, falando um pouquinho, até que foi colocado aqui por um dos palestrantes, metodologia Disney. Disney. O melhor, um cuidado com os detalhes, um cuidado com as pessoas. E é isto que nós buscamos hoje. Se eu tivesse que dizer a vocês como nós conseguimos deter a vontade de trabalhar com o Uber, a vontade de sair da empresa, eu diria o seguinte: cuidando das nossas pessoas. Uma pessoa que é cuidada, ela vai pensar 10 vezes antes de sair da organização. Se ela perceber que a organização a valoriza, a trata bem, realmente faz o que precisa ser feito, aquele profissional não trocará de empresa por 50 ou 100 reais, como nós ouvimos no nosso dia a dia. Ninguém troca de empresa por 50 reais. A pessoa, na realidade, ela dá uma desculpa para que ela possa sair com mais tranquilidade. E nós, enquanto organizações, temos que nos ater a essas questões e com a seguinte linha de raciocínio: como é que eu proporciono a melhor jornada para o meu colaborador? E isto significa uma preocupação desde o momento em que a pessoa entra na organização até o momento de desligamento. Todos os processos devem ser bem cuidados para que aquela pessoa se sinta efetivamente valorizada e fazendo parte daquela organização. Jornada do colaborador é um ponto-chave para que possamos mudar um pouquinho este cenário. Mas antes de falar desta jornada, eu gostaria de fazer a seguinte consideração. Assim, fazendo uma analogia com uma casa, nós queremos que as nossas pessoas fiquem conosco. Para isso, nós temos que ter uma base muito sólida. E o que faz uma empresa ter uma base sólida? Uma política de cargos e salários, uma trilha de carreira e uma política de benefícios. Eu não estou falando de nada top, das melhores práticas, eu estou falando que não importa o tamanho da organização, eu posso ter 50 colaboradores. Eu tenho o cargo definido. Os salários são diferenciados. Eu ajudo as pessoas a evoluírem dentro da organização. Eu tenho algum benefício para essas pessoas. Este é o foco, é uma base. Tendo esta base, nós vamos trabalhando de forma para que as pessoas ali se sintam bem e queiram permanecer. Ficou claro essa questão? É base. Qual é a base? Uma política de salários, a questão de uma possibilidade de crescimento e benefícios. A empresa me valoriza? Sim, ela me fornece alguns benefícios. A partir deste ponto, nós devemos investir em 3 pilares para que a jornada do nosso colaborador seja efetiva. Primeiro pilar, a atração.
É fácil trazer as pessoas hoje para trabalharem conosco? Elas vêm tranquilas, aceitando tudo, ou elas fazem exigências? Elas fazem exigências. Portanto, nós temos que ter uma política de atração que seja eficaz. E isto significa, não é qualquer pessoa que faz um processo de seleção. Um colaborador, para fazer um processo de seleção, ele tem que entender da organização como um todo. Eu tenho que saber o que é a produção, como é que se trabalha na produção, como é que se faz uma reforma de pneus, porque senão eu não consigo contratar o profissional. E às vezes nós falamos assim, as pessoas não permanecem na empresa, a culpa é das pessoas. E não é isso. Eu não soube contratar. Eu não entendi o perfil e, portanto, esta pessoa ela vai acabar indo embora da organização. Então, vamos lá. Atração, trazer as pessoas. O que eu tenho que levar em conta? Quais são os valores da minha empresa? Esta pessoa, ela está aderente a esses valores, que é o que nós chamamos hoje no mercado de fit cultural. Eu preciso entender se a pessoa, ela está muito aderente aos mesmos valores que a minha empresa pratica. E se eu conseguir observar, entender isso através de uma entrevista, nós conseguimos, eu diria o seguinte, nós caminhamos 60%. Nós nunca teremos certeza se é a pessoa certa no lugar certo, mas nós temos que fazer o nosso melhor para que possamos contratar a pessoa certa. Então, vejam, a questão de como atrair, ela tem a ver com retenção. Uma coisa depende da outra. Nós temos que buscar um perfil adequado para que a pessoa possa desenvolver o trabalho. Segundo pilar, desenvolvimento. Eu trago a pessoa para a organização, primeiro dia de trabalho, e a pessoa, ela não tem integração. Eles deixam a pessoa, ninguém ensina, ninguém acompanha, ninguém orienta. Hoje nós temos que ter o que nós chamamos de onboarding, que é trazer aquela pessoa em um processo realmente de integrá-la ao ambiente de trabalho muito parrudo, muito fortalecido, pensando em que áreas essa pessoa tem que conhecer, com quem ela precisa interagir. Será que eu tenho um padrinho para acompanhar a pessoa nos primeiros 3 meses? Muitas pessoas não ficam porque elas não conseguiram uma boa adaptação. O gestor não acompanhou, o gestor não recebeu a pessoa, deixou a pessoa ali no vácuo. Tudo isso acaba impactando na saída daquele profissional. E além da questão de um processo de integração robusto, nós hoje, enquanto organização, temos que ter programas de desenvolvimento dos nossos colaboradores. Mas eu vou desenvolver para a pessoa ir embora? Não é isso que está em jogo. Será, então, que é melhor eu trabalhar com alguém que não sabe nada? E aí eu não gasto com treinamento, só que eu não obtenho resultados. Não é bom trabalhar com quem não tem conhecimento. E a empresa, ela tem que capacitar as pessoas, tem que avaliar o trabalho dos profissionais, entender o que as pessoas precisam. E quando o colaborador percebe que ele efetivamente está sendo visto, com certeza ele se torna mais engajado. Atração, desenvolvimento e o último ponto, retenção. Nós retemos pessoas como?
Nós já vimos que tem que ter a base, eu tenho que ter benefícios, eu tenho que ter um plano de carreira, eu tenho que ter uma política salarial, mas não é só isso. Nós temos algumas pesquisas que trazem o seguinte resultado: em torno de 57% das pessoas que se desligam hoje de uma organização, elas se desligam dos seus líderes. Então, quando eu falo em retenção, eu falo da base e eu falo também de valorização, de reconhecimento, de mimos para as pessoas. As pessoas hoje, elas querem uma contrapartida. Antigamente, as pessoas trabalhavam, não importava, eu saio tarde, eu não vejo meu filho, eu trabalhei a vida inteira, eu não consigo nem ir a um toalete. Hoje, as pessoas querem qualidade de vida. Se a empresa não proporcionar isto, as pessoas vão embora. Aonde eu quero chegar com estas questões? Às vezes é muito simples nós falarmos assim, é escassez de mão de obra, é o Uber, as pessoas não querem trabalhar. Não é isto, é mais complexo. O que eu estou oferecendo para que aquele profissional permaneça? E são coisas simples. Uma data comemorativa, a empresa fazer alguma coisa, um local de descanso para os colaboradores, a questão da mudança no modelo de trabalho. Se eu tenho um colaborador que pode trabalhar de forma flexível, fazer um home office, ele pode fazer isso, não tem problema nenhum. Eu quero dar o dia do aniversário para o meu colaborador fazer o que ele quiser. São mimos que as pessoas hoje, elas fazem questão. Nós queremos um pouco mais. E quando nós tratamos as pessoas de uma forma onde elas se sentem valorizadas, nós temos o engajamento. As pessoas permanecem um pouco mais propensas a colaborar com a organização. Eu diria para vocês que tudo que eu falei agora não é novo. Nós falamos isso há muito tempo. O que realmente está faltando, muitas vezes, é nós colocarmos em prática. Olharmos um pouco mais para entender o que as minhas pessoas precisam. E à medida em que nós olhamos para as nossas pessoas, nós estamos olhando para os nossos produtos, olhando para os nossos clientes e obtendo resultados. É este o nosso objetivo. E eu digo o nosso, eu diria todas as pessoas que trabalham e que entendem que pessoas agregam valor para a organização. De uma forma bem simples, eu diria que nós temos que começar cada vez mais a entender as necessidades das nossas pessoas. Assim como nós procuramos entender as necessidades dos nossos colaboradores. Eu estou à disposição de vocês para perguntas e para fechar este momento, eu sempre gosto de trazer uma frase e eu trouxe para vocês uma frase que foi falada por uma pessoa muito importante em nosso meio e vamos ver se faz sentido com tudo que nós falamos. Você pode pegar meus automóveis, minhas fábricas e meus investimentos, mas me deixe os meus homens e eu construirei tudo de novo. Henry Ford. Muito obrigada, pessoal. Obrigada.